É isso aí, pessoal. Você está estudando com o professor Wilson Cortez o que nós temos aí no processo tributário administrativo em matéria do nosso contencioso administrativo dentro do Estado do Espírito Santo. Estamos falando da Lei 7.000/2001, em especial do artigo 136, que fala a respeito das intimações. Verificamos na aula passada que as intimações são feitas de 6 modos quanto ao PTA. E agora a gente vai falar sobre uma importante informação que ainda faltou falar da aula passada. Vamos lá? Vai na telinha para você ver. O artigo é o 136, parágrafo 6º, e ele vai falar o seguinte, ó: a intimação poderá ser efetuada por edital. Então, a intimação poderá ser efetuada por edital, como ele cita aqui, publicado no endereço da administração tributária na internet, em substituição à publicação no órgão de imprensa oficial do Estado. Então, veja, a intimação poderá ser efetuada por edital, publicado no endereço da administração tributária na internet, em substituição à publicação do órgão de imprensa oficial do Estado. Ou seja, significa que hoje até isso pode ser economizado, porque a publicação no Diário Oficial acaba se tornando cara, né? E também a impressão de tudo aquilo acaba se tornando caro e às vezes até inviável para os estados. Então eles fazem o quê? Estão falando aqui de uma economia nessa situação, né? Pode ser efetuada por edital, publicado inclusive via internet, evitando a necessidade da via papel. Parágrafo 7º. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo. Então, quais são os domicílios tributários do sujeito passivo para fins de intimação? 1. O endereço postal por ele fornecido. Para fins cadastrais, a administração tributária. Então, endereço postal por ele fornecido. Para fins cadastrais, a administração tributária. 2. O endereço eletrônico a ele atribuído pela própria administração tributária. Então, o endereço postal, quem fornece é o sujeito passivo. O endereço eletrônico, quem atribui é a própria administração tributária. Tá certo? Então, guarda as duas situações interessantes, né? Então, um endereço é informado, o outro é atribuído. Tá bom? Artigo 137. Parágrafo 8º. O endereço eletrônico que trata esse artigo será implementado na forma definida no regulamento. Artigo 137. A assinatura do sujeito passivo não importa em confissão. Lembra que eu falei que muitas vezes o contribuinte não quer de forma alguma estar ali, né? Quer dizer, de alguma forma ele fica ali incomodado a respeito daquela situação. Então, tem que tomar um certo cuidado nessa situação. Quer dizer, ele fala assim, ó, a assinatura do sujeito passivo não importa em confissão, nem em sua falta ou recusa, em nulidade do auto de infração ou agravação de penalidade. Guarda isso para a gente poder levar para a prova e acaba sendo bastante interessante aqui a nossa situação. Olha aqui para mim. Como eu falo para você, o camarada às vezes tem medo de fazer a assinatura do auto de infração. E nós falamos para ele, não, você deve assinar o auto de infração porque a princípio você consegue de alguma forma se defender dessa acusação fiscal mediante a sua assinatura. Mas se ele se recusar, nós usamos as testemunhas, mas isso não significa que a sua recusa faz com que haja um agravamento da acusação e nem que tenha sido assinado, ele está aceitando a acusação, nem uma coisa, nem outra. Tá certo? Continuando. Agora nós vamos falar do instrumento mais importante de trabalho do fiscal, que é justamente o instrumento relacionado ao que nós chamamos aí o auto de infração. Então, o trabalho do fiscal do dia a dia é baseado no que nós chamamos o auto de infração. O artigo é o 138, ele fala assim, ó, salvo nos casos expressamente previstos, verificada qualquer infração à legislação de regência do imposto, será lavrado um auto de infração, que constitui o elemento essencial do processo fiscal, devendo conter os requisitos indispensáveis à identificação do sujeito passivo, a descrição do fato, indicação dos dispositivos que foram infringidos, bem como os combinadores das respectivas sanções,
valor a ser pago e o local do pagamento, do dia, da hora e o local da lavratura. Então, o que acontece? Esse é o nosso elemento essencial do processo fiscal. Esse é o nosso elemento de trabalho. É o nosso lançamento direto. Então, esse é o famoso lançamento direto ou de ofício. Tá certo? É esse, né? Devendo conter os requisitos indispensáveis à identificação do sujeito passivo, descrição do fato, indicação dos dispositivos infringidos, bem como os combinadores das respectivas sanções, valor a ser pago e o local do pagamento, dia, hora e local da lavratura. Então, são essas as situações propriamente ditas para que possamos levar aí para a nossa prova. Tá certo, pessoal? Então, guarda essa informação. Aí ele fala assim, ó, parágrafo 1º. O valor do crédito tributário exigido no auto de infração deverá estar expresso em moeda corrente, segundo o padrão monetário vigente, a data da sua lavratura e no respectivo índice oficial de atualização monetária adotado pelo Estado do Espírito Santo, se houver. Quer dizer que nós temos aqui um valor de crédito tributário que, inclusive, pode ser colocado em valor propriamente dito, conforme o índice oficial. Nós temos a VTRE, né, que a princípio é valor tributo quanto à receita do Estado, né? Então, a gente tem essa situação aqui que, a princípio, pode ser levada em consideração como uma forma de vincular a nossa base de cálculo. Mas o importante é entendermos o seguinte, olha aqui para mim. Quando o fiscal verifica uma infração, ele vai fazer a lavratura do auto de infração, né? E nessa lavratura do auto de infração, ele vai fazer tudo aquilo que está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que é justamente os elementos para você atribuir um lançamento tributário. Então, o lançamento direto ou de ofício é justamente aquele lançamento que tem toda a participação da ação fiscal. Quer dizer, o fiscal é que faz o lançamento. Nós estamos falando de operações que geram auto de infração e que vão gerar o processo tributário administrativo. Vai na telinha. Professor, e se tiver algum erro, ou uma incorreção, ou uma omissão na acusação fiscal? Ele fala o seguinte, ó, artigo 138, parágrafo 2º, as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão a sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Então, se você for determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, fechou, né? Nós, a princípio, temos aí uma nulidade que pode ser, a princípio, desfeita. Mas olha só, nós temos nulidades absolutas que estão sendo citadas aqui. Quais são as nulidades absolutas que ele citou ali para nós? Ele falou, ó, se você, a princípio, errar na acusação fiscal quanto à natureza da infração ou quanto à pessoa do infrator, aí nós temos problema, porque essas nulidades são absolutas. Explica isso melhor, professor. Olha aqui para mim. Se o camarada chegar para você assim, ó, sabe o que acontece? Quem cometeu o crime foi aquele cara que tem lá na região, lembra lá naquele bairro? É um cara que tem uma marca de uma navalha, que é uma navalhada, sabe como é que é? Isso, na esfera penal, já é o suficiente para você acusar alguém de homicídio. O indício do nome do cara, a marca no rosto, são indícios que a gente consegue pegar o sujeito que fez o crime. Na esfera tributária não dá para fazer assim, não. Ou seja, se você for lavrar um auto de infração, eu acho que é a empresa A, mas não sei se é a empresa B. O auto de infração é nulo. Nulo de pleno direito, ou seja, a nulidade vai desde o começo. Então, para fins de acusação na área fiscal, nós dizemos que nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é o acusado e também conhecer verdadeiramente qual é a acusação. Senão, não tem que se falar de auto de infração. Tudo bem? Volta na telinha. Parágrafo 3º. Se dos autos não constarem elementos suficientes. Então, dos autos não constarem
elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Então, isso não consta verdadeiramente nos autos. A autoridade julgadora declarará a nulidade do lançamento. Então, a autoridade julgadora vai declarar a nulidade do lançamento, hipótese em que fica dispensada a interposição de recurso de ofício, determinando na mesma decisão, quando for o caso, a lavratura de um novo auto de infração nos autos do mesmo processo. Então, você tem lá, quando for o caso, a lavratura de um novo auto de infração nos autos do processo. Tá certo? Então, a situação interessante aqui para efeitos de prova, quer dizer, se você, a princípio, não tem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza ou a pessoa, você, nessa situação, você vai ter que, a princípio, declarar nulidade do lançamento, vai verificar quais são as situações onde você tenha realmente certeza e aí você vai fazer um novo auto de infração. É o que ele fala aqui, ó. Faça, então, uma nova acusação fiscal. Cancele o inicial. A nulidade ali é absoluta. Artigo 139. Nenhum auto por infração da legislação de regência do imposto poderá ser arquivado sem despacho fundamentado da autoridade competente no próprio auto ou processo. Olha aqui para mim. Ou seja, auto de infração tem que ter o despacho da autoridade, fundamentando por que ele está sendo, por exemplo, arquivado. Por quê? Porque a acusação fiscal subentende que há um tributo a ser pago, há uma multa a ser cobrada e, de alguma forma, aquele bem é para uso comum de todos, ou seja, um bem de uso comum. Quer dizer, você vai ter ali um bem que não é somente um tributo que é só de interesse, não, é de interesse de todos. Então, abrir mão desse interesse, você tem que motivar essa situação. Tá certo? Volta na telinha. Bom, e qual é a defesa que o sujeito passivo tem contra a acusação feita pelo fiscal através do auto de infração? A defesa do sujeito passivo é a impugnação, né? Que é nada mais que a reclamação na primeira instância administrativa. Então, ele faz o que nós chamamos a impugnação. Que fala a legislação do Espírito Santo sobre a impugnação? Artigo 140. A impugnação do auto de infração instaura a fase litigiosa. Grifo essa frase aqui, ó. Instaura a fase litigiosa do procedimento e tem o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, aqui já é uma situação bastante interessante. Olha aqui para mim. Em alguns estados, o entendimento de que a fase litigiosa do processo administrativo tributário é o início através do auto de infração acontece. Outros estados, como o Espírito Santo, já entendem que a fase litigiosa do processo tributário administrativo acontece somente quando o contribuinte entra com a impugnação. Então, o auto de infração não é o suficiente para termos litígio. Somente quando o contribuinte vai lá e briga, ou seja, entra com a sua impugnação, inicia-se a fase litigiosa. E é importante a gente lembrar que com a reclamação, o artigo 151, inciso 3 do CTN, você tem o que nós chamamos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, está suspensa a exigibilidade. Tá bom? Vai na telinha. Artigo 141. Ele fala o seguinte: a impugnação instruída com os documentos em que se fundamentar deverá ser apresentada no prazo de 30 dias. Então, a impugnação, de acordo aí com os instrumentos, né, com os documentos em que se fundamentar, deverá ser apresentada no prazo, então, de 30 dias, contado da data em que se considerar feita a intimação da exigência, conforme dispuser o regulamento. Então, qual que é o prazo para entrar com a intimação? O prazo para entrar com a intimação é o prazo de 30 dias. Tá certo? Conforme dispuser o regulamento. Artigo 142. A impugnação mencionará 1. A autoridade julgadora a quem é dirigida. Então, quer dizer, na impugnação, pelo menos esses elementos nós vamos ter. A autoridade julgadora a quem é dirigida. 2.
a qualificação do impugnante, aquele que entra com a impugnação. 3. Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Então, todas essas situações propriamente ditas. Né? 4. As diligências ou perícias, diligências quando é a visita do fiscal, perícias é quando é a visita do perito, que o impugnante pretenda que sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem. Então, o próprio impugnante pode solicitar essa diligência ou perícia, propriamente dito, né? Então, o próprio depositante pode fazer a solicitação desta diligência ou perícia, propriamente dito, né? E aí, o que acontece? Ele vai pedir, vai ter que justificar quais são os motivos pelo qual ele está pedindo, né? Então, ele pede, justifica, então, os motivos do pedido, e aí, também com formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu assistente técnico. Então, na verdade, isso tudo tem que compor aí a nossa impugnação. Primeiro, a gente fala quem vai ser, para quem é julgado, o julgador, qual que é a minha qualificação como impugnante, no caso, sujeito passivo, quais os motivos de fato de direito da minha defesa, né? Apresento já minhas provas e peço provas adicionais, se forem necessárias, diligências ou perícias. E já nomeio meu assistente técnico para, a princípio, acompanhar o perito, se for o caso. A autoridade julgadora de primeira instância. Apareceu, então, né? O colega fiscal, que é autoridade julgadora de primeira instância. Tá? Então, a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do sujeito passivo a realização de diligência ou perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis. Imprescindível é aquilo que é necessário, prescindível é aquilo que é desnecessário. Então, pode ter perícias que sejam prescindíveis ou impraticáveis, atendidos os requisitos previstos no artigo 142, inciso número 4. Olha aqui para mim. Então, quando entra-se com a impugnação, quem vai julgar a impugnação? A autoridade julgadora de primeira instância. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, a autoridade julgadora de primeira instância é um colega fiscal que faz essa função de julgador tributário e ele vai pegar o processo e ele vai ver os pedidos de diligência e perícia. Se ele achar que é impraticável, se ele achar que é só postergatório, se ele achar que não é necessário, ele pode mandar, né, aquele pedido propriamente dito ser arquivado e ele continuar com o julgamento do processo. Tá certo? Lembrando que a diligência e a perícia se tornam necessárias se, a princípio, faltam elementos que possam permitir um bom julgamento. Agora, se o julgador entende que são desnecessárias, normalmente, via de regra, não vai ter o porquê de trazê-las até o processo ou incumpridar mais o processo para trazer mais provas. Tá certo? Volta na telinha. Então, ele fala assim, ó. Parágrafo 1º. Deferido o pedido de perícia ou de diligência ou determinada de ofício a sua realização, o processo será encaminhado ao setor responsável pela fiscalização, a fim de que seja designado um servidor para atendimento. Então, foi deferido o pedido de perícia ou de diligência. Determinada de ofício a sua realização. O processo, então, será encaminhado ao setor responsável, tá certo? Então, foi deferido, vai ser encaminhado ao setor responsável pela fiscalização, a fim de que seja designado um servidor. Veja que a diligência será feita pelo servidor. A designação a que se refere o parágrafo anterior deverá recair sobre agente fiscal estranho ao feito. Então, não adianta botar o mesmo agente fiscal que acusou para trazer uma perícia, uma prova, né? Não, traz uma pessoa que é estranha ao feito, né? Cumprindo-lhe intimar o sujeito passivo ou seu assistente técnico a realizar o exame requerido, cabendo às partes apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado pela autoridade julgadora,
segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados. Se houver divergência entre o perito e o assistente técnico, cada qual vai apresentar um laudo em separado, expondo as razões em que se fundamentar. Tudo isso tem que ser levado ao processo, quer dizer, o assistente técnico pode ter um posicionamento, o perito pode ter outro posicionamento, mas ambos os posicionamentos acabam se tornando importantes para que nós possamos conhecer qual que vai ser levado naquela determinada situação, tá certo? Artigo 144. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência do prazo fixado no artigo 141, o chefe da repartição fazendária vai lavrar termo de revelia. Então, se o contribuinte, sujeito passivo, não apresentou nenhum tipo de defesa, nós vamos ter aí o termo de revelia, que é justamente o abandono do processo, e procederá à remessa do processo à autoridade competente para a inscrição do crédito tributário lançado em dívida ativa, observando-se, quando for o caso, o disposto no artigo número 73. Parágrafo 3º. Contra o revel correrão prazos independentemente de intimação. Quer dizer, qual que é o procedimento se a pessoa se tornou revel, professor? Olha aqui para mim. Quando o processo está à revelia, o camarada não comparece para poder se defender. E se ele não comparecer para a defesa, entende-se que todas as acusações foram e estão coerentes. Então, o próximo passo é inscrever o débito diretamente na dívida ativa. Então, vamos cobrar o débito, tá certo? Faz o termo de revelia e vamos cobrar o débito. Se ele aparecer lá na frente, se perdeu o prazo, tem que pagar o tributo. Se não, vai ter que entrar com uma ação judicial. Volta na telinha. A ação judicial sempre é permitida, independente da pessoa ter perdido na esfera administrativa. Tá bom? Porque existe a ampla defesa propriamente dita. Ele fala assim, ó, artigo 145. Apresentada a impugnação, será efetuada a distribuição do processo, então, para julgamento, na forma da legislação aplicável. Então, vamos imaginar que o contribuinte tinha prazo para pagar 30 dias. Nesse prazo, ele entrou com a impugnação, iniciou-se o processo tributário administrativo aqui no Estado e foi para o julgador de primeira instância. Do julgamento. Artigo 146. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora de primeira ou segunda instâncias não vai pronunciar nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Se já é possível decidir o mérito, fechou, não preciso mais gastar tempo, mesmo que haja nulidade no processo, mas que seja favorável para quem ele vai decidir o mérito. Então não há o que ficar levando em consideração. Parágrafo único. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora de primeira instância ou segunda instância não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 147. O sujeito passivo deverá ser intimado da decisão prolatada pela autoridade julgadora de primeira instância. Então, uma vez que a autoridade julgadora já julgou, o sujeito passivo deverá ser intimado pela própria autoridade. Parágrafo único. Poderá a autoridade julgadora de primeira instância prolatar decisão, efetuando o julgamento conforme o estado do processo, obedecidos os critérios a serem fixados no próprio regulamento. Bom, a autoridade julgadora também recorrerá de ofício, e aí vem o primeiro recurso importante na matéria aqui do julgamento, que é o que nós chamamos o recurso de ofício. O que é o recurso de ofício? É o recurso feito de forma obrigatória quando o fisco perde no julgamento de primeira instância. Então, artigo 148, a autoridade julgadora, recorrerá de ofício ao órgão julgador de segunda instância quando em suas decisões, 1. Cancelar ou reduzir o débito fiscal ou não acolher total ou parcialmente o procedimento fiscal. 2. Julgar, ainda que parcialmente, improcedente ou insubsistente o auto lavrado por infração à legislação de regência do tributo. Ou seja,
Das duas formas, ela julgou contra o fisco. Cancelou o auto, reduziu o auto. Ou julgou, ainda que parcialmente, improcedente o auto ou insubsistente o auto. Então, na realidade, o Estado está perdendo o crédito que a princípio está cobrando. E por causa disso, o julgador de primeira instância, que é um fiscal, é obrigado a fazer o recurso de ofício. Parágrafo 1º. Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o recurso somente será interposto quando o valor diminuído do montante lançado for superior a 5.000 VRTs. Então, 5.000 e para 2001, 3,64 vezes 3,6459. Então, um pouco mais aí de 18 mil reais. Então, se o valor diminuído for acima desses 18 mil reais, por exemplo, 19 mil reais, aí você tem a obrigatoriedade de entrar com recurso de ofício. Por que esse valor, professor? Pelo princípio da economia processual, né? Esse valor é por causa do princípio da economia processual, ou seja, uma situação específica propriamente dita. E a gente deve levar essa situação específica propriamente dita para a nossa prova. Tá certo, pessoal? Então, guarda essa situação aí para a gente levar para a nossa prova. Parágrafo 2º. Quando a autoridade julgadora de primeira instância declarar a insubsistência ou a nulidade do auto de infração, cujo valor total lançado for igual ou inferior a 5.000 VRTs, o processo será imediatamente arquivado. Ou seja, assim como acima de 5.000, valor de referência do Tesouro do Estado, você é obrigado a entrar com recurso de ofício abaixo ou igual a 5.000 VRTs, você vai lá e arquiva o processo. Por quê? Por causa do princípio da economia processual. Você não vai levar em consideração aquele valor, porque ele é um valor que é a máquina estatal, para você poder julgar aquele determinado processo, às vezes custa mais caro do que o processo todo. Olha aqui para mim. Eu já peguei, processos entrando na segunda instância administrativa de julgamento, ou seja, já passaram pela primeira instância, estavam a princípio questionando na segunda instância, e era um IPVA de R$15 de uma motoneta. Né? Então, na verdade, é um fim que a princípio é um absurdo você usar a estrutura de julgamento da Secretaria da Fazenda, do Estado, com funcionários que custam um bom valor, para um julgamento de algo tão ínfimo, o princípio da insignificância. Quer dizer, é tão pequeno este valor que não deveríamos gastar tempo dos homens e mulheres do Estado para poder gravar, Por quê? Porque é mais caro você estar cobrando do que efetivamente o que você vai receber, não é verdade? Por isso, o valor das 5.000 VRTs. Vai na telinha, então essas 5.000 aí é justamente o mínimo, que é o mínimo, bota lá na telinha para eles verem, é o mínimo que a princípio você vai ter ali, conforme previsto aí no parágrafo 3º, também do artigo 148, e ele fala isso para nós, O recurso de ofício será interposto mediante declaração na própria decisão. Então, o recurso de ofício vai ser interposto na própria decisão. Então, o próprio julgador de primeira instância, ele julga e já faz o recurso. Lembra-se que ele é fiscal, entendedor aí da legislação tributária, já está trabalhando naquela determinada situação, já entendeu por que o fisco perdeu aquele determinado benefício, aquele determinado valor, já entendeu o porquê do fisco chegar naquela determinada situação, então ele vai lá e, a princípio, julga e já entra com recurso de ofício de forma a que o Estado possa, de alguma forma, brigar por aquela determinada circunstância. Tá certo, pessoal? Olha aqui para mim.
Com isso, nós encerramos esse bloco. Importantes informações a respeito do nosso recurso de ofício. Mas é só esse recurso que nós temos aqui no Estado? Com certeza não. Tem o recurso a cargo do contribuinte, que nós vamos ver na próxima aula. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!